Apesar de terem se passado apenas 60 anos desde que a humanidade tentou ativamente explorar o espaço, a humanidade tem se preocupado com o céu noturno desde os primórdios. Muitos dos traços dos primeiros colonizadores humanos apontam para a astrologia. Em tempos antigos, ela se tornou uma ciência, e hoje regularmente conseguimos resolver alguns dos infinitos mistérios do espaço sideral. No entanto, com cada enigma resolvido, surgem novas questões. O universo permanece um grande mistério, que presumivelmente nos envolverá até o final da história humana. Assim, estamos diante de uma mudança de tempos. Graças à tecnologia de ponta, estamos prestes a fazer um grande avanço na resolução de muitas questões em aberto. Os seguintes pontos do vídeo estão entre os maiores mistérios que ainda precisam ser resolvidos. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para ficar em dia com nossos vídeos futuros. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre um dos maiores mistérios do espaço sideral que ainda temos que resolver. Orientação das pirâmides. A orientação e o posicionamento das pirâmides no Egito tem sido um mistério para os cientistas por muitos anos. Por que os edifícios foram construídos neste ângulo e nesses lugares? E como explicar as distâncias escolhidas de forma bastante aleatória? Desde o início da pesquisa, houve inúmeras teorias, que têm a ver principalmente com alienígenas. Os cientistas neste campo presumiram que os antigos egípcios não só receberam os planos de construção e a tecnologia para construir as pirâmides dos visitantes extraterrestres, mas também uma dica sobre como orientá-las, para que os alienígenas pudessem usá-los como pontos de navegação. Na verdade, a solução pode estar no espaço, mesmo que tenha pouco a ver com os visitantes extraterrestres. Em vez disso, os pesquisadores agora assumem que o equinócio foi usado como ponto de partida. Os pesquisadores simularam o céu na época em que as pirâmides foram construídas e estão confiantes de que o alinhamento das estrelas naquela época foi usado para posicionar as pirâmides. Por que esta data em particular? Isto ainda não é conhecido, mas é um passo para resolver o mistério. Uma das razões pelas quais as pessoas acreditam que as pirâmides foram criadas por alienígenas é devido à precisão que seria necessária para criar uma estrutura tão surpreendente. A pirâmide de Quéops foi completada por seus construtores com tal precisão que nenhuma gota de água, nem mesmo um cabelo humano, poderia penetrar entre os blocos. Mas o alinhamento norte e sul do edifício surpreende-nos também com sua precisão. Parece inconcebível para algumas pessoas que os povos antigos tenham sido capazes de construir complexos tão impressionantes. De fato, algumas pessoas estão convencidas de que os antigos egípcios receberam ajuda de um outro mundo ao construir suas pirâmides. Isto é, de seres extraterrestres que visitavam regularmente nosso planeta natal azul e eram adorados por terráqueos como divindades sobrenaturais. A tese apresentada pelo britânico John Taylor em 1859 sobre a construção das pirâmides não parece menos aventureira. Na época, o editor estava firmemente convencido de que foi Noé do Antigo Testamento quem ergueu o imponente edifício. Como resultado, a pirâmide de Quéops forma uma espécie de semelhança da história bíblica, incluindo a crucificação, a ressurreição e o retorno de Jesus Cristo. O problema é que, segundo o Novo Testamento, quando Jesus Cristo foi enviado à Terra, a pirâmide de Quéops vinha enfeitando o Planalto de Gizé há cerca de 2.500 anos. Outra teoria do final do século XIX dizia que as pirâmides posteriores eram originalmente pequenas montanhas. Estas eram utilizadas como pedreiras e somente desta forma lhes era dada sua icônica forma de pirâmide, em comparação com a teoria da levitação, que afirma que as rochas enormes eram levitadas empilhadas umas sobre as outras por telecinesia. A teoria das pedreiras pelo menos parece plausível. Entretanto, de acordo com as crenças de alguns historiadores, o tempo da especulação e das grandes adivinhações finalmente acabou. Um simples pergaminho deve ajudar a decodificar o mistério da construção da Grande Pirâmide, de uma vez por todas. Abduções alienígenas. Não é mais notícia que as pessoas afirmam ter sido vítimas de abduções alienígenas. Na verdade, estas alegações são agora tão numerosas que são constantemente representadas em filmes e séries da cultura pop. Um caso bastante recente é o de uma mulher do Reino Unido, que quis produzir provas após sua recente abdução.
foi apenas um dos mais de 50 encontros do tipo paranormal. Na verdade, ela apresentou inúmeras contusões e outros ferimentos menores, e algumas fotos mostrando um véu prateado, que ela atribuiu aos alienígenas. O que é particularmente marcante como especialistas que lidam com essa questão é a tendência crescente dos avistamentos de OVNIs durante a pandemia. Aparentemente, houve um aumento significativo nos relatos durante esse tempo. Planeta secreto. Os cientistas realmente acreditam que eles conhecem pelo menos relativamente bem o nosso sistema solar. Entretanto, muitas sondas estão a caminho para examinar os outros planetas e nos contar mais sobre suas origens e natureza. Enquanto Marte e Júpiter estão particularmente em foco, os cientistas estão buscando uma teoria de que pode haver outro planeta em nosso sistema solar que tem sido capaz de se esconder com sucesso até agora. A teoria é baseada nas descobertas de alguns objetos que não puderam ser realmente classificados nos mapas celestiais até agora. Com esta teoria, uma busca muito mais específica começa nas várias direções cardeais. Até agora, a parte sul do sistema solar tem sido procurada principalmente por vestígios de outro planeta, o que deve aparecer em caso de dúvida, porque, de acordo com a teoria, deve ser aproximadamente do tamanho de Júpiter. Até agora, porém, é apenas uma teoria baseada em algumas suposições matemáticas e lógicas. Será interessante ver se um dos muitos telescópios de alta tecnologia realmente descobre um novo planeta em nosso próprio sistema solar. Mundo paralelo. Existe mais de uma realidade. Esta questão é frequentemente abordada na cultura pop com o chamado multiverso, no qual os personagens vivem em várias realidades, algumas das quais diferem significativamente umas das outras. Em princípio, este pensamento não precisa ser pura ficção, pois há muito tempo os pesquisadores se preocupam com a questão de saber se existe realmente apenas um mundo, e portanto, nosso mundo. Esta questão está ligada às primeiras frações de um segundo depois do Big Bang, que alguns pesquisadores acreditam ter criado múltiplas realidades ao mesmo tempo em sua dinâmica misteriosa. Há diferentes abordagens de como esses mundos paralelos poderiam funcionar. Uma teoria é que cada universo é uma pequena bolha em um mar de bolhas. Outros acreditam que existe apenas uma parede fina que separa nossa realidade de outra realidade, e o que quer que aconteça pode ter efeitos imediatos em todos os mundos. Até agora, é uma das áreas menos exploradas e mais teóricas relacionadas ao espaço, mas uma das questões mais intrigantes que a ciência tem a oferecer. Artefatos extraterrestres. As pessoas não estão preocupadas apenas com a questão da realidade, mas também com a questão de saber se vivemos sozinhos em nosso universo. Existem outras criaturas inteligentes no universo, ou os seres humanos só existiram através de uma cadeia de coincidências incríveis? Como prova da possível existência de vida inteligente no espaço, sempre se supõe que eles já visitaram a Terra e deixaram sua marca. Afirma-se que eles estão por trás do engenho das invenções e construções da antiguidade e de um ou outro artefato que dizem ter deixado para trás na Terra. Como tantas vezes, o artefato Kozo em Seattle acabou se tornando mais uma pegada humana. O que se pensava ser um legado de engenharia alienígena era, na verdade, e após cuidadosa investigação, o legado de uma fábrica da Ford encontrada perto do local. Através de circunstâncias estranhas, um iniciador ficou preso em uma pedra e assim passou o mistério para a humanidade. No final, porém, a principal decepção foi que não se tratava do legado de alienígenas. Galáxia mais distante. Quão longe está o infinito do universo, e ele é realmente infinito? Para descobrir, os cientistas estão tentando usar tecnologia moderna para se aventurarem em galáxias particularmente distantes, que às vezes se formaram bilhões de anos antes de nossa galáxia. Ao examinar o céu com mais recente tecnologia, eles se depararam com a GNZ 11. Esta é uma galáxia que se diz estar a nada menos que 13 bilhões de anos-luz de distância. Isso significa que a luz demoraria 13 bilhões de anos-luz dessa galáxia antes de chegar à nossa Terra. Os cientistas estão agora tentando verificar a idade e teriam então dado mais um passo para explicar a origem do universo. Acidente de OVNI em Marte. Por que os extraterrestres teriam sido atraídos para a Terra em particular? Por que não para Marte?
Esta é exatamente a crença sustentada pelos defensores de uma teoria de que existe um OVNI acidentado a ser encontrado em Marte. Como um suporte dessa teoria, foram tiradas imagens da NASA que mostram uma estrutura que realmente não parece pertencer à superfície de Marte. Muito pelo contrário, em uma inspeção mais detalhada, parece ser algo que foi construído e pousado na superfície, seja por sua própria vontade ou por acidente. As teorias surgiram rapidamente na internet. Na verdade, é claro, a NASA também está preocupada com a teoria e rapidamente encontrou a solução para o enigma. A missão Perseverance, para explorar Marte, deixou esta parte para trás. Dizem que quando a missão ocorreu, uma pequena quantidade de detritos foi deixada para trás. Ao longo do tempo, esses detritos se deslocaram e criaram a ilusão de que uma vez houve uma aterrissagem ou avistamento de OVNI no planeta. Isto agora é sabido com absoluta certeza. Portanto, nenhum OVNI, pelo menos não por enquanto. Mesmo com tudo isso em mente, na verdade, há uma chance muito real de que Marte já foi um paraíso tropical movimentado para a vida selvagem e outros tipos de seres vivos. Embora isso não tenha sido aprovado sem sombra de dúvidas, os cientistas afirmaram muitas vezes que descobriram evidências de vida anterior em Marte, após anunciarem que encontraram evidências de águas e rios no planeta empoeirado. Uma coisa que temos que ter em mente é que o Mars Rover só tem sido capaz de atravessar uma área muito pequena do planeta. Isso significa que há milhares e milhares de quilômetros de terra que nunca foram vistos pelos olhos humanos. Várias organizações continuaram a desenvolver novas tecnologias para enviar a Marte, para que possamos ter uma visão mais clara de como o planeta pode ter sido há muitos anos. Atualmente, está sendo desenvolvido um novo tipo de robô-helicóptero Mars, que nos permitirá cobrir uma área de superfície muito maior, em um tempo muito menor. Os pesquisadores ainda estão trabalhando nos problemas com este novo robô, mas esperam enviá-lo a Marte, mais cedo ou mais tarde. Se tudo correr conforme o planejado, logo poderíamos dizer de uma vez por todas se a vida existiu ou não realmente em Marte, e se ela poderá ser habitável ou não no futuro. Cometa alienígena. Se você estiver interessado no fascinante campo das descobertas astronômicas, o termo Oumuamua deve soar familiar. Na verdade, este é o nome do primeiro objeto em nosso sistema solar a ser classificado como interestelar. Mas até hoje, uma pergunta ainda não foi respondida de forma conclusiva. Do que se trata realmente? Inicialmente, presumiu-se que o Oumuamua é um cometa, mas investigações mais detalhadas revelaram que a estrutura carece de cauda característica. A classificação subsequente como asteroide, por sua vez, não poderia suportar a análise precisa da trajetória. De onde veio o misterioso míssil cósmico também ainda está nas estrelas. Em dezembro de 2017, alguns especialistas decidiram apontar um radiotelescópio no observatório Green Bank em direção ao Oumuamua. Ao fazer isso, era necessário determinar se a estrutura emitiria possivelmente sinais extraterrestres, gerados artificialmente. Entretanto, os dados coletados não forneceram nenhuma indicação de que o objeto tenha uma origem antinatural. Essa estranha rocha espacial é verdadeiramente fascinante, porque não se parece com nenhuma outra que tenha sido vista nos anos modernos. Ela tem uma forma alongada e parece desafiar toda a lógica. Não sabemos de onde podem ter vindo os detritos espaciais ou para onde podem estar se dirigindo. Alguns teóricos até começaram a se perguntar se o objeto poderia ser algum tipo de satélite extraterrestre que foi colocado em nossa área, a fim de manter o controle do desenvolvimento humano. Naturalmente, não há praticamente nenhuma evidência que sustente essa teoria. Então, parece que não é nada mais do que uma mera rocha grande que tem sido escavada pelo espaço, mas não podemos ter tanta certeza. Um aspecto que muitos teóricos têm chamado a atenção é que o objeto parece muito semelhante a outros objetos em forma de charuto, que têm sido vistos flutuando em nossos céus por milhares de anos. É possível que isso possa ser realmente algum tipo de dispositivo extraterrestre, somente o tempo dirá. Café alienígena. Enquanto muitas das invenções da humanidade são realmente creditadas aos alienígenas, a teoria de que o café só poderia ter sido trazido ao planeta por uma raça extraterrestre é, naturalmente, particularmente curiosa. Como evidência, é apresentado que o café moderno foi criado através de cruzamentos que não deveriam ter existido na África e que ele deve ter sido uma entrega deliberada. Na verdade, o café surgiu muito cedo e até os egípcios sabiam o que fazer com os grãos. Os primeiros cruzamentos surgiram
quando eles começaram a combinar as diferentes sementes em seu império mundial. O que conhecemos hoje como café provavelmente surgiu através de cruzamentos da América do Sul. Portanto, mesmo que o café seja quase extraterrestre, as explicações também podem ser traçadas a partir da atividade humana. Quinta força. As 4 forças da natureza determinam cada ação em nossas vidas. Mas e se houvesse uma quinta força da natureza que ainda não tenha sido considerada na pesquisa? Pesquisadores em Chicago agora acreditam ter descoberto uma quinta força atômica, anteriormente desconhecida em subatômicos. Este resultado deve agora ser verificado, pois vira as considerações fundamentais da ciência e da humanidade de cabeça para baixo. Quem sabe, no final, a história pode ter que ser reescrita a partir do zero. O universo continuará a ser um grande mistério. No entanto, esperamos que neste vídeo você tenha descoberto um pouco quais considerações são particularmente interessantes no momento. Em que mistérios bem conhecidos você pode pensar? Obrigado por assistir. Clique em uma das imagens e assista a outro vídeo emocionante. Se você gostou do vídeo, por favor nos dê um joinha. E para nunca mais perder novos vídeos, clique em inscrever-se e nós o veremos novamente em breve.